Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Amém. Está todo mundo bem? Todo mundo em paz? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor, fala com cada um de nós de uma maneira que só o Senhor sabe falar. Fala com cada um de nós, Senhor, de uma maneira que somente o Senhor sabe falar. Obrigado, querido. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Continua conosco aqui. Nós estamos Te adorando, bendizendo o Teu nome. Nós queremos ouvir a Tua voz também, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, já ouviu a voz de cada um. O Senhor já ouviu as nossas vozes aqui em adoração. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos calamos em temor diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, Senhor. Lucas capítulo 1, verso 37. A voz está um pouquinho cansada. Como sempre, a gente está indo de um lado para o outro ministrando a palavra do Senhor. Essa noite eu cheguei em casa, já era 4:30 da manhã. Vamos lá, todos me ouvem, amém? Glória a Deus. Aí está escrito assim, aqui na minha versão, Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Isso é bom. Olha para o seu irmão e diz assim: a Bíblia diz, meu irmão, olha para o seu irmão e diz para ele: a Bíblia diz que para Deus, o teu Deus, Ele não é só Deus, Ele é o teu Deus, e para o teu Deus nada é impossível. A pergunta que não quer calar essa noite é: e por que tem sido impossível para você, se Ele é o teu Deus? Por quê? Não deveria ser. Afinal de contas, Jesus já morreu na cruz do Calvário, ou não? Não deveria ser. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: assim como não há nada impossível para Deus, não deveria haver nada impossível para você. E por que há, pastor? Apocalipse capítulo 5, abre lá. Por que é impossível para nós, se não deveria ser? Apocalipse capítulo 5. Vamos ler aí alguma coisa, a partir do verso de número 1. Aqui dentro dessa caixa tem muitos pedidos. Eu suponho, eu sou levado a crer que o que você colocou aqui dentro não é impossível para Deus, mas parece que é impossível para você.
Mas olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, verso 1. Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, nessa versão aqui, e você vai acompanhando comigo na sua ou no Data Show, porque está disponível ali. Diz assim o texto: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Eis que são esses os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões e os seres prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, diga comigo, tendo todos eles, querido, abre a sua boca e diga: todos eles, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha para o seu irmão e diz assim: tem um livro que não está sendo escrito, ele já foi escrito. O livro que conta a história da tua vida não está sendo escrito, ele já foi escrito. E a Bíblia diz que ele está fechado agora e selado com 7 selos. A pergunta essa noite é: já está escrito lá que você é mais que vencedor? Já está escrito lá, não há nada nessa terra que possa impedir você de ser mais que vencedor. O livro está fechado, não está sendo escrito, já está fechado, já foi escrito. Isso nos remete a algo essa noite, sabe o que? Verso 9, olha o que está escrito no verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto, e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e nação e povos. Querido, deixa eu te dizer um negócio. O que tem sido impossível para você, muitas das vezes, você coloca que é impossível, porque de alguma maneira o inimigo quer te impedir. É assim todos os dias. Alguém diz assim: o diabo quer impedir que eu receba a vitória. Deus tem uma bênção para você, sim ou não? E aí você abre a boca e diz assim: pastor, o diabo está impedindo que eu receba a bênção. Poxa, eu estou orando e ele não é curado. O diabo está tentando impedir que as minhas orações subam até Deus.
Puxa, eu estou pregando o evangelho e pessoas não estão sendo salvas. O diabo está tentando impedir que elas sejam salvas. Não está não. Não está não. O diabo não tem nada a ver com isso. Por quê, pastor? Porque tanto a sua vitória, quanto a sua bênção, quanto essa cura, essa salvação, elas foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Sabe por que o diabo não está fazendo isso? Porque ele não tem o poder de reverter o sacrifício de Cristo na cruz. Ele não tem como voltar no tempo e impedir que Cristo morra. Só há uma maneira de você não ter a cura, a bênção, a vitória e a salvação. É se Cristo não morre na cruz do Calvário. Mas a minha Bíblia diz que o Cordeiro já morreu e o sangue dele já está disponível. Então o diabo não pode fazer nada no que diz respeito à sua vitória. Ele não pode impedir você de receber a vitória porque ela foi liberada na cruz. O diabo não pode fazer nada no que diz respeito à sua bênção. Ele não pode impedir que você receba a bênção porque ela foi conquistada e liberada na cruz. O diabo não pode impedir que você ore e o enfermo seja curado, ou que você mesmo ponha a mão sobre si e profetize a cura sobre si mesmo. Ele não pode fazer nada quanto a isso, porque essas coisas foram liberadas na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas não deveriam ser impossíveis para nós. O diabo não pode te impedir de andar no meio dessa terra pregando o evangelho com autoridade e ganhando vidas para Jesus. Por quê, pastor? Porque essa salvação já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Foi lá. Não é um negócio do nosso dia, não é do de hoje, não. Essas coisas estão todas disponíveis para mim e para você, amém ou não amém? Pastor, então por que está sendo impossível? Essa é a questão. Olha para o seu irmão e diz assim: essa é a questão. O livro já foi escrito, porém ele ainda está fechado. E por que é que ele está fechado? Eu vou dizer para você por quê. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Luiz, ele conquistou para você a vitória, ele conquistou para você a bênção, ele conquistou para você a cura, ele conquistou para você a salvação, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Tudo está disponível para você. Mas não foi só isso que ele fez. Olha para o seu irmão e diz assim: a morte de Cristo na cruz, ela faz tudo isso e um pouquinho mais. Porque no verso 10 a Bíblia diz assim: que com o sangue do Cordeiro ele comprou homens. E no verso 10 a Bíblia diz assim: por que é que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário? O que é que acontece quando Jesus morre na cruz do Calvário? A morte de Jesus nos dá conquista, vitória, bênção, salvação, transformação, libertação, mudança de vida. Ei, libera a cura, libera a autoridade, unção, poder, libera o Espírito Santo. Porém, ela não faz só isso. A Bíblia diz que no verso 10 de Apocalipse capítulo 5, ele também morre para nos fazer reis e sacerdotes. Aqueles que fazem parte da tribo, língua, povo e nação, que ele comprou para Deus. Ao comprá-los para Deus, ele também os faz reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe por que nós procuramos aquilo que é impossível? Sabe por que colocamos pedidos dentro de uma caixa como aquela? Porque somos reis. E os reis não estão acostumados com o pior, eles estão sempre acostumados com o melhor. Os reis não têm dificuldades. Olha para o seu irmão e diz assim: você é um rei. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus fez de você um rei com a morte dele na cruz do Calvário. É por isso que você não aceita a enfermidade, a doença. O rei não pode ficar doente. O rei está sempre saudável, porque o rei sempre come o melhor. O melhor está na mesa do rei. As melhores iguarias estão na mesa do rei. A melhor casa é a do rei. O melhor carro é o do rei. Os melhores servos são do rei. E nós estamos andando sobre essa terra, apesar de sermos reis, não vivemos como reis. Quem entende isso, diga amém. Só quem entende isso, diga amém. E aí a gente fica lutando para querer e receber essas coisas e se apoderar delas, porque somos reis.
Não há nada de errado nisso. Precisamos disso. Você precisa sair fora mesmo, você precisa abrir mão do impossível mesmo. Porque para os reis não é impossível. Jesus me faz rei. Ele é o meu Senhor. Se não há nada impossível para Ele, não pode haver nada impossível para mim, mas está havendo. E eu não me conformo e não aceito, porque sou um rei. E para o rei tem que ter o melhor. Olha para o seu irmão e diz assim: isso é lindo. Mas não é só isso. Sabe por que temos tido dificuldade com essa questão? Porque a gente deseja o melhor, a gente requer o melhor, porque somos reis, mas ignoramos que não somos só reis, também deveríamos ser sacerdotes. É o que está escrito no verso 10, sim ou não? E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Essa parte do eles reinarão sobre a terra, é que nós precisamos andar sobre a terra. A doença não pode se ocupar de nós, a enfermidade não pode. Aonde você chegar, o enfermo tem que ser curado. A miséria não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que prosperar. Aonde a gente botar a planta dos nossos pés, tem que dar certo. Naquilo que você se envolver, Deus estará com você. Vai dar certo, vai dar certo. Nada e ninguém pode se impedir. Nada e ninguém pode te impedir. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que foi feita pelo Senhor como reis e sacerdotes. A questão é que a gente fica só com essa parte. Olha para o seu irmão e diz assim: você foi feito rei e também sacerdote. Então, eu quero falar com você hoje sobre uma coisa bem interessante. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela nos faz para o nosso Deus reis e sacerdotes. A questão do reinado vocês já entenderam muito bem, não precisa nem de explicação. A questão é: e o nosso sacerdócio? Do que é que o pastor está querendo falar quando ele fala sobre eu ser um sacerdote? O que seria o meu... eu já sei, é o meu chamado. Não. Olha para o seu irmão e diz assim: hoje nós não vamos falar do teu chamado, nem do meu chamado. Hoje não falaremos sobre os nossos ministérios. Hoje falaremos sobre a razão, sobre o motivo pelo qual o homem foi criado. E vocês vão entender o porquê. Quando Deus criou Adão, precisava de salvação? Me ajuda aí, igreja. Vou perguntar de novo. Quando Deus criou Adão, precisava de salvação? Precisava de cura? Precisava de libertação? Eu vou dizer para você que também não precisava nem de poder e nem de unção. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor foi criar o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele será como nós. Já tinha autoridade, tinha tudo. Mas hoje você está com um pedido ali dentro daquela caixa. Quando Deus formou, criou. Quando Deus criou Adão, não tinha pedido para ser feito. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Senhor, Senhor. Capítulo 8, verso de número 3. Nós vamos ler só a parte A do versículo.
Olha o que está escrito aí na parte A do versículo. Diz assim, ó: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Diga comigo assim: eu sou um sacerdote. E todo sacerdote, querido, me ajuda em nome de Jesus. Se você estiver doendo, eu vou orar e você vai ser curado. Se você não estiver doendo, abra a boca e diga comigo: eu sou um sacerdote. E todo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Até aqui quem está comigo, diga amém. Amém. Então abre aí em Levíticos capítulo 6, versículo 12. Todo mundo conhece esse texto. Esse aqui, o Ministério de Louvor então conhece ele de trás para frente também. Levíticos capítulo 6, verso 12. Olha o que está escrito aqui. Eu vou aproveitar e vou usando essa daqui. Olha o que está escrito aqui. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Diga comigo assim: no Antigo Testamento, o sacerdote, no seu ofício, tinha 3 atividades para fazer. Diga assim: o ofício do sacerdote no Antigo Testamento era dividido em 3 partes. Bom, primeira parte: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele lenha nele cada manhã. Antes de mais nada, quem é o fogo? Porque aqui em Levíticos há uma palavra profética. Isso é uma palavra profética para os dias que eu e você estamos vivendo e para os dias em que o livro será aberto. Apocalipse, capítulo 5. Olha para o seu irmão e diz assim: o fogo tem um nome, e o nome dele é Jesus. João, quando estava na ilha de Patmos, recebendo do próprio Jesus as mensagens que estão escritas em Apocalipse, em um dado momento João se encontra com Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele cai de joelhos, e ele diz assim: olha, quando eu olhei e o vi, os seus olhos eram como chamas de fogo. Há um fogo nele, ele é o fogo. Paulo também escreve que esse Jesus é um fogo consumidor. Tem gente que gosta de dizer que Deus é amor, mas também é. Opa! Olha para o seu irmão e diz assim: ele é o fogo. Jesus é o fogo. Voltemos para o texto. Nós já sabemos quem é o fogo. O fogo está sobre o altar e arderá nele e não se apagará. Quem é o fogo? A pergunta essa noite é: quem é o altar? Nós somos o altar. Olha para o seu irmão e diz assim: a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele quer habitar em você. O fogo habita em você. Se o fogo está sobre o altar, então você, o seu interior, o seu coração é o altar. Diga comigo amém. Só quem está me ouvindo diga amém. Então o fogo, Jesus, o fogo que está sobre o altar que sou eu e você, arderá nele e não se apagará. Agora vamos falar na primeira parte do ofício do sacerdote. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Nele o quê? No fogo. O fogo está aceso e o sacerdote vem e coloca lenha no fogo para que não aconteça o quê? Olha para o seu irmão e diz assim: o fogo não pode se apagar. Mas é responsabilidade do sacerdote mantê-lo aceso. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus dá o fogo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para o seu irmão e diz assim: o Pai, abra a boca e diga: o Pai
dá o fogo, mas é o sacerdote que mantém ele aceso. Não é o que está escrito ali? O sacerdote faz o quê? Ele coloca lenha no fogo a cada manhã, não é assim? Então olha para o seu irmão e diz assim: em Apocalipse, eu fui feito sacerdote. E de acordo com essa palavra profética, primeira parte do sacerdote é que ele ministra ao seu Senhor. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, ou o sacrifício, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Deixa eu dizer um negócio a você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus pediu a Abraão um sacrifício, para que ele sacrificasse algo no Monte Moriá, o que foi que Deus pediu a Abraão? Qual o nome dele? Isaac. Então olha para o seu irmão e diz assim: eu não sou somente o altar onde o fogo queima todo dia. O meu coração não é somente o altar onde o fogo queima todo dia. Eu mesmo, a minha vida, as minhas atitudes tem que ser o sacrifício. Você é o sacrifício. Olha para o seu irmão e diz assim: você é o sacrifício. Queridos, a Bíblia diz que o sacerdote, a primeira parte do ofício dele é ministrar ao Senhor, e a segunda parte é pôr o holocausto em ordem. Diga-se comigo: o sacerdote ministra ao Senhor e depois ministra aos seus irmãos. O sacerdote ministra uns aos outros no meio de Israel. Por que ao seu irmão? Porque você é o sacrifício. Segunda parte, ministrar uns aos outros. No Antigo Testamento, a primeira parte é que o sacerdote ministra ao Senhor. A segunda parte é que o sacerdote ministra aos seus irmãos. E a terceira parte: e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Me ajuda aí, igreja. Se você não estiver conseguindo ler ali, então lê na sua Bíblia, mas me ajuda. E sobre ele queimará a gordura das ofertas. Por que são das ofertas pacíficas? Porque o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A terceira parte do ofício de um sacerdote é que ele ministra ao mundo, porque o mundo precisa de justiça, paz e alegria. Por isso que as ofertas são pacíficas. Quem está entendendo, diga amém. Só quem compreende isso com clareza, diga amém. Gente, isso é profundo. Entendimento, uma revelação, entendimento de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: um sacerdote no Antigo Testamento tinha 3 coisas a fazer: ministrar ao Senhor, ministrar aos seus irmãos e ministrar ao mundo. Até aqui, amém ou não amém? Quem está compreendendo tudo 100%, diga amém. Se você não tiver, podemos começar de novo. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 37. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha 3 coisas para fazer: ministrar ao Senhor, ministrar aos seus irmãos e ministrar ao mundo. Mas eu e você descobrimos aqui essa noite que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós a bênção, a vitória, a salvação, a libertação, sim ou não? E que Satanás não pode nos impedir de receber essas coisas, sim ou não? E por que a gente não está vivendo isso? Porque tem uma coisa que Satanás pode e está fazendo. O que seria isso, pastor? Satanás não pode impedir você de receber a vitória, porque ele não tem poder para reverter, voltar no tempo e reverter o sacrifício de Cristo na cruz.
Então o que ele faz? Então ele luta para te impedir de exercer o teu sacerdócio. A gente gosta do melhor, a gente gosta de prosperar, a gente gosta de, eu quero isso, eu quero. A gente gosta de se posicionar como reis. Mas ignoramos que deveríamos nos posicionar como sacerdotes. E quando alguém então tem esse entendimento, Satanás luta para impedi-lo de exercer o sacerdócio. Pastor, mas o que seria o sacerdócio? Porque não tem nada a ver com o meu chamado, é verdade. Vamos ver. Atos capítulo 17. Vamos para lá. Atos capítulo 17. Eu quero falar com você sobre o nosso sacerdócio. Não o meu, não o teu, o nosso. Aquilo que eu e você nascemos para fazer. Esse é o nosso sacerdócio. Aquilo que você e eu fomos criados para fazer, para viver. Esse é o nosso sacerdócio. Atos capítulo 17, verso 26, verso 25, diz assim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só. Quem foi esse um só? Adão. Então de Adão Deus fez toda a geração dos homens, sim ou não? Sim ou não? Para fazer o quê? Verso 27. Para fazer o quê? Para que o buscassem. Deus fez Adão e toda a geração dos homens para o quê? Para que o buscassem. Olha para o seu irmão e diz assim, esse é o seu sacerdócio. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus te fez. Deus te criou para buscar Ele. Olha para o seu irmão e diz assim, quando Deus pensou em você, quando Deus projetou você, só havia uma razão no coração dele para criar você. Buscá-lo. 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 Esse é o meu sacerdócio, esse é o teu sacerdócio. Esse é o sacerdócio da humanidade. O homem foi feito para buscar a Deus. Não foi o que Paulo escreveu? Sim ou não? Sim ou não? Mas olha que coisa legal. Nós fomos feitos para que buscassem ao Senhor. E se porventura tateando, o pudessem achar. Por quê? Ainda que não está longe de cada um de nós. Olha para o seu irmão e diz assim, o nosso Deus, Ele quer ser encontrado por cada um de nós. Ele está disponível. E isso não é uma brincadeira. Isso não é um pique-esconde. Ele quer que você o busque. Não porque Ele está escondido, mas porque Ele deseja estar com você. Foi para isso que Ele te criou. Ele quer ter relacionamento contigo. Amém ou não amém? Então nós já entendemos sobre o nosso reinado. Cristo morre na cruz do Calvário. A vitória é minha. Satanás não pode me impedir de reinar. Eu reinarei sobre a terra. E a gente fala isso com um bocão. Uau! Só que a gente esquece do sacerdócio. Satanás está esfregando as mãos e diz assim, você vai reinar? Bom. Legal. Não se eu conseguir impedir você de exercer o seu sacerdócio. O que eu acho interessante é que esse cara tinha que ter vindo do céu mesmo, esse Lúcifer. Ele tinha que ter vindo do céu mesmo. Porque o cara não desiste. Alguém olha para você e diz assim, você não pode impedir a minha vitória. Você não pode impedir a minha bênção. Não há nada nessa terra que você possa fazer para me parar, para me frear. Quando eu orar, os enfermos serão curados. Quando eu ministrar, os cativos serão libertos. Quando eu pregar, haverá salvação. Eu entrarei nas ruas dessa cidade e os demônios serão expulsos. Não haverá nada. A verdade é que não há nada que você possa fazer. Irmão, quantos de nós não desistiríamos com uma palavra dessa? Iríamos embora, sim ou não? Ele não, ele esfrega a mão e diz assim, sério? Bom. Eu quero ver se você está disposto
a ser um sacerdote. E é nisso que Ele nos pega. O meu sacerdócio é buscar a Deus. Olha para você, mas assim, o nosso sacerdócio é buscar a Deus. Porém, não é isso que a gente tem feito. Desculpe a minha sinceridade e franqueza, mas não tem nenhum pedido ali escrito dizendo assim: Senhor, nada é impossível para o Senhor. Então eu estou escrevendo aqui que tem sido impossível para mim te buscar todos os dias. Eu não preciso ser profeta para saber que ali dentro daquela caixa não tem nada disso escrito lá. Pastor, essa palavra é dura. Não, irmão, não é dura não. Abre aí Mateus capítulo 6, olha o que está escrito aí. Verso 25. E eu vou dar um crédito para a Bíblia que está aqui no Data Show. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à sua vida, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Continuemos com o 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós, muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí ele diz assim, não andeis ansiosos, não andeis pois inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Vai para o próximo. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o cara não é sacerdote, ele busca essas coisas. Eu e você não. Nós já somos reis e sacerdotes. O que ele está dizendo é, mais uma vez dizendo, busque o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Exerça o seu sacerdócio. Exerça o seu sacerdócio. Por quê? Porque Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Ele tanto sabe que Ele conquistou essas coisas por meio de Jesus na cruz do Calvário para você. O Pai já sabe o que você precisa, tanto sabe que já providenciou. Amém ou não amém? Olha para o seu irmão e diz: Senhor, você nascemos para buscar a Deus. Olha nos olhos dele e diz assim: eu e você nascemos para buscar a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Escuta, ouça. Escuta, vou fazer uma pergunta aqui para o João. João, você nasceu para quê? Para buscar o Senhor. João, você nasceu para comer? Responda a minha pergunta. João, você nasceu para quê? Para buscar a Deus. João, você nasceu para comer? Não. Mas come todo dia. Quem entendeu o que eu falei? Aquilo que nós não fomos criados para fazer, fazemos todos os dias. A pergunta é: você busca a Deus todos os dias? Porque foi para isso que eu e você nascemos. Eu e você não nascemos para comer, nem para beber, nem para vestir. Eu e você não nascemos para andar de carro, de avião, bicicleta, jato, helicóptero. Eu e você não nascemos para tudo aquilo que temos buscado em detrimento de exercer o nosso sacerdócio. Para que nascemos? Para buscar a Deus.
Esse é o nosso sacerdócio. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Ô irmão, eu estou solidário com você. Uou! Oh Jesus, nós te amamos, ou então precisamos aprender a te amar, Senhor. Primeira Crônicas 16, verso 7, está escrito aqui assim na minha Bíblia, e eu creio que está na sua também. 1 Crônicas 16, 7 diz assim: então naqueles dias entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Qual foi o salmo? Ele diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, perpetuamente. O que está escrito aqui? Buscai a sua face continuamente. Davi, esse Davi aqui é rei, mas ele não se esqueceu que também foi feito sacerdote. E a gente está lutando para ser rei, a gente está lutando para ser estabelecido rei, a gente quer se posicionar, a gente quer tomar a nossa posição de rei. E muitas vezes, quando a gente toma ela, a gente ignora a de sacerdote. Quantos lugares abertos hoje? Com o intuito de ganhar vidas, mas que na verdade o que nós estamos vendo são homens se tornando reis e abrindo mão do sacerdócio. Pastor, é errado ser rei? Não, tanto não é que ele já te fez rei, você é um rei. Principalmente para tudo aquilo que está escrito ali dentro. Olha para o seu irmão e diz assim: no dia em que você entender que tem que se posicionar como um rei, mas também como um sacerdote, aquilo que não é impossível para Deus, também não será impossível para você. Nasci para buscar o Senhor. Teve um rei que escreveu, ele disse assim: eu sou um rei, o maior rei que Israel já teve. Mas ele também disse: sou um sacerdote, vou buscar o meu Senhor continuamente, perpetuamente. Isso fala, sabe do que, igreja? Porque muitas vezes eu ouço alguém dizer assim: pastor, mas eu não tenho tempo. Vocês estão diante de alguém que está trabalhando o dia todo, de segunda a sábado, que na terça vai para aula de música, na quarta pega mais 2 aulas de inglês, na sexta tem mais uma aula de reforço, e no sábado vai para a faculdade, e na sexta à noite está pregando, no sábado à noite está pregando, no domingo à noite está pregando, e ainda tem domingo de manhã que os caras te chamam para pregar, e você vai, porque esse é o teu sacerdócio. Eu cheguei aqui comentando com os meninos, estou cansado. Cheguei aqui pedindo para algumas pessoas uma maçã. Por favor, em nome de Jesus, uma maçã. O Senhor ouviu as minhas preces, tinha uma maçã bem ali. Fui na casa de uma irmã amiga minha. Eu falei: em nome de Jesus, tem uma maçã aí. Primeiro, para ter coragem de pedir a maçã, eu pedi primeiro um copo com água, né, para dar uma disfarçada. Aí eu falei, o copo de água apareceu. Eu falei: vai que a maçã também aparece, né?
mas não tinha maçã lá. E o senhor bobo, a maçã já estava aqui me esperando. Vó está cansada, mas eu louvo a Deus, porque todas as vezes que eu deito na minha cama para dormir, eu deito feliz demais. Estou fazendo tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu queria fazer, está no meu coração. No dia em que eu não tiver mais voz, o Senhor vai dar um jeito, e eu vou pregar em Libras, se for o caso. Apesar de que eu sei que isso nunca vai acontecer. O que eu estou querendo dizer para você? Irmão, você não tem tempo de fazer aquilo que você foi criado para fazer. Pastor, eu não tenho tempo. Não, irmão, eu não vim aqui dizer para você que você deve buscar o Senhor o dia todo. Eu vim aqui dizer que você deve buscá-lo todos os dias. É diferente. Olha para o seu irmão e diz, não é o dia todo. É todos os dias. Olha para o seu irmão e diz assim, não é muito. É sempre. Não é muito, é sempre. Não é o dia todo, são todos os dias. Como que é isso, pastor? Eu levanto às 7 horas da manhã e já saio correndo para trabalhar. Então levanta às 6:30, cara. Pastor, se eu levantar às 6:30 vai ser muito duro para o meu corpo. Então pega 10 minutos e bota a lenha no fogo, cara. O que está escrito lá em Levíticos capítulo 6, verso 12? Quem dá o fogo? Quem dá o fogo? Mas quem é que mantém ele aceso? E aí a Bíblia, não é isso? Não é isso? É isso, Juliano. É responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. E como é que ele faz isso? Volta lá para mim. Levíticos capítulo 6, verso 12. Vamos ler todo mundo junto aqui para ninguém dizer que não lemos. Oh, isso não está na minha Bíblia não, pastor. Então vai estar nessa daqui. Vamos lá. Levíticos capítulo 6, verso 12. O fogo que está sobre o altar derá nele e não se apagará. Mas, para ele não se apagar, olha o verso 13. Vamos ler primeiro o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Davi sabia disso, aí ele escreveu dizendo assim, ó, buscai ao Senhor continuamente, buscai ao Senhor perpetuamente. O fogo que arde continuamente sobre o altar é o fogo que tem um sacerdote que se levanta a cada manhã e bota a lenha nele a cada manhã, é cada manhã, são todas as manhãs. Mas talvez alguém aqui saia daqui muito empolgado dizendo assim, eu nasci para buscar a Deus e a partir de hoje eu venho todo domingo para a igreja. Olha para o seu irmão e diz assim, de um domingo para o outro é muito tempo para Deus. Ele te criou para buscá-lo. De um domingo para o outro é muito tempo para Deus. O sacerdote bola lenha no fogo todo dia. Não é assim, Mirelle? Todo dia? Como que é isso, pastor? Lembra que quando Deus criou esse Adão que a partir dele criou todo mundo para que o buscasse, lembra? Quando Deus criou ele precisava de cura? Precisava de salvação? Precisava de transformação? Milagre? Libertação? Mudança de vida? Não, mas todos os dias o Senhor estava lá. No jardim do Éden. Todos os dias. E ele chegava e dizia, e aí meu filho? E aí, pai? Então, vamos lá? Interessante é que a Bíblia diz que era na viração do dia, era mudando de um dia para o outro. E o sacerdote aqui de Levítico, esse cara é crente, velho. Ele falou, calma aí, é toda manhã. A gente está se levantando igual animal hoje. Já viu como é que animal levanta? O cachorro levanta, ele vai estar com fome, ele vai caçar a gente e comer, porque ele vai resolver o problema dele. A gente está igual animal, a gente salta da cama e vai resolver os nossos problemas. Estamos feitos animais. Pastor, mas eu estudei que o animal é racional. Nós somos animais racionais. Deus me trouxe aqui para dizer para você uma coisa. Quando você entender que além de ser rei, você é um sacerdote, e
todas as manhãs você começar a botar a lenha nesse fogo, não haverá impossíveis para você também. E aí eu preciso te dar uma sugestão. Mateus capítulo 6. Vamos ler lá? Vou ler aqui na minha Bíblia, que eu gosto muito da versão que está aqui. Mateus capítulo 6. Nós já lemos Mateus capítulo 6 hoje. Nós lemos a partir do verso 25. Agora nós vamos ler o 6. Mateus 6 diz assim, eu já estou terminando. Estou no antepenúltimo versículo, então me ajuda só mais um pouquinho. Olha o que está escrito em Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que lhes peça. Ele sabia tanto o que era necessário a você antes de te pedir, que Ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário. Ele já sabia. Mas é interessante que o texto está dizendo assim, ó, Jesus está aconselhando os discípulos dele para exercer o sacerdócio. E aí Jesus assim, olha, meninos, quando vocês forem orar, o que Jesus diz? Entra para o teu quarto e fecha a porta, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero te dar um bom conselho hoje. Escolhe um lugar na tua casa e chama esse lugar de cantinho da presença. Lá na minha casa tem um lugar que é o cantinho da presença. Toda vez que eu passo por ele, eu posso estar indo para o banheiro, lavando as louças, fazendo qualquer negócio. Quando eu passo por ele, cara, eu sei que aquele é o meu jardim do Éden. Quando eu passo pelo cantinho da presença, cara, eu sei que daqui a pouco eu vou me encontrar com ele lá de novo. Daqui a pouquinho eu vou lá exercer o meu sacerdócio de novo. Eu vou lá buscar a ele de novo. E por que é importante ter um cantinho da presença, pastor? Eu poderia hoje começar no banheiro, amanhã eu vou para a sala, no outro dia eu vou para a cozinha. É porque, senão, daqui a pouco você não faz mais. Você começa no banheiro, depois pula para o quarto, depois vai para a sala, depois vai para a cozinha. Aí daqui a pouco você não está mais fazendo. Acabou os cômodos da casa tudinho, você não está mais fazendo. Aí tem aquele dia que você levanta tão atrasado, você fala assim, hoje eu vou exercer o sacerdócio lá no banheiro enquanto eu escovo os dentes. Não faz isso não. Por quê? Porque eu e você, nós somos colocados nessa terra como reis e sacerdotes. Nos enchemos de um monte de coisa para fazer e não consideramos que aquele, de acordo com Atos capítulo 17, aquele que criou os céus e a terra, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que fez todas as coisas e continua fazendo, ele cura todos os dias, ele liberta todos os dias, ele salva todos os dias, ele quebranta corações. É interessante que mesmo com um monte de coisa para fazer, ele cuida do universo, ele faz com que o sol se nasça todas as manhãs para mim e para você. No tempo certo ele manda a chuva, no tempo certo ele manda o frio e depois o calor. Ele se importa com as estações do ano para que cada uma chegue no seu tempo. Ele cuida do cosmo, ele cuida dos astros e estrelas. A Bíblia diz que ele sustenta cada estrela no céu. Ele tem um monte de coisa para fazer, mas o interessante, ele tem sempre tempo para mim e para você. E nós que quase não fazemos nada, não temos tempo para Ele. Esse Deus é demais, com tanta coisa para fazer, Ele arruma um tempo para mim e para você. E o legal é que esse tempo, Ele é sempre o meu tempo. A gente está mais ou menos assim, Senhor, deixa eu ver aqui na minha agenda que dia que eu posso falar contigo, ou então que hora aqui. Opa, vai dar para as 9, tá, Senhor? 9 horas Ele está lá te esperando. Eu não vim aqui te dizer que é para fazer muito. Por quê, pastor? Porque um dia o Senhor estava ministrando isso na minha casa. Ele falou, você é um exemplo disso. Eu falei, como, Senhor? Ele disse assim, tem muita gente fazendo muitas coisas que você já fez. Eu o que, por exemplo?
vai para o mato e fica 7 dias lá. Vai para o mato e jejua. O cara jejua 3 dias sem parar. Começa na sexta, 6 horas da manhã, e só termina na segunda, às 6 da manhã. Aí fica 3 meses sem jejuar. Quando não é 8, é 80. Vai para o mato, fica lá 7 dias. Eu vou voar, daqui a pouco eu estou chegando no céu. Aí depois fica 1 ano sem buscar a presença dele. Deus me trouxe aqui para dizer para você que não é muito, é sempre. Como que é isso, pastor? Quantos sacerdotes nós temos aqui essa noite? Levanta a mão. Então eu vou te dizer, sacerdote, faz como aquele cara de Levíticos capítulo 6. Eu não sei quanto tempo ele tinha. Não me importa saber. O que me importa saber é que o tempo que eu tiver, eu vou queimar a lenha. Levanta pela manhã, separa 10 minutos se você não tem 1 hora. Se você não tem 40 minutos, meia hora, então separa 10. Poxa, eu não tenho 10 também, então separa 5. Mas imagina comigo, o sacerdote ali queimava a lenha quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? 7, não é isso? 7 vezes, então era todos os dias, não é assim? Então o sacerdote se levantava na segunda de manhã e queimava lenha. E na terça ele queimava lenha. E na quarta ele queimava lenha. Eu não estou nem aí quanto tempo ele fazia. O que eu quero saber é o seguinte, é que se eu tiver 5 minutos, na segunda-feira, imagina você na segunda levantando 5 minutos para botar lenha. Na terça mais 5, na quarta mais 5, na quinta mais 5, na sexta mais 5, no sábado mais 5, no domingo mais 5, e na segunda mais 5, e na terça mais 5, e na quarta mais 5, e na quinta mais 5, e na sexta mais 5, e no sábado mais 5, e no domingo mais 5, e na segunda mais 5. Meu irmão, não há inferno que possa te parar, não haverá impossíveis para você. Aonde você for, Deus vai te usar. O que você falar vai acontecer. O que você profetizar, as portas do inferno não vão poder parar um sacerdote como você. Aonde você chegar, o fogo vai estar pegando. Por quê? Porque você é um sacerdote zeloso. Você não deixa o fogo apagar. Deus mandou o fogo para dentro de você. Deus aqueceu o teu coração. É isso que eu chamo de avivamento. O cara se separa 3 dias e no quarto ele quer voar e quer incendiar a Ceilândia. Não, cara. Faz o seguinte. Separa-se durante 3 anos. Se esforça para fazer isso durante 3 anos. Você não vai queimar a sua Ceilândia, não. Você vai queimar o Distrito Federal e Deus vai te mandar para as nações e ninguém vai parar você. E por que é importante, pastor, esse lugarzinho da presença? O lugar da presença é só por causa do fogo. O lugar da presença é o lugar onde eu coloco lá a lenha para queimar. É importante o lugar da presença. Ele é muito importante. Principalmente por um detalhe. Porque vai ter um dia em que a minha alma não vai querer isso. Vai ter um dia em que eu vou acordar e a minha alma vai falar com aquela voz feminina mais aveludada possível na cama e vai dizer assim, fica aqui mais um pouquinho. Aí eu vou dizer por quê? Ela vai dizer assim, porque já são 3 meses orando todos os dias. Hoje é domingo, vai só hoje, por favor. Ou isso só acontece comigo? Eu acho que é só comigo, Jesus. Vai ter um dia que a sua alma não vai querer isso. E está aí a importância do lugar da presença. Sabe por quê? Mateus capítulo 6. Olha o que está escrito no verso 6. Mas tu, quando entrares no cantinho da presença, quando você for para o cantinho da presença, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pastor, o que é isso? É simples, vai ter um dia que a minha alma vai dizer para mim assim, ó, eu não tenho nada para falar com Deus hoje. Hoje eu estou muito triste, eu não tenho nada para falar com Deus. Levanta e vai trabalhar, porque hoje eu não tenho nada para falar com Deus. Quando você passar pelo cantinho da presença, você vai lembrar que você tem que ir para lá. A sua alma vai dizer, não vai para lá, porque hoje eu não tenho nada para falar com Deus. Não vai para lá. Não vai para lá, não. Não vai para lá. Aí, nesse dia, você vai chegar lá no cantinho da presença. Você não tem nada para falar para Deus. Mas você vai chegar lá no cantinho da presença.
você chegará lá no cantinho da presença e ficará lá assim, bem caladinho, não é isso? Porque você não tem nada para dizer, nem assim? Mas a minha Bíblia está dizendo aqui, bota o verso aqui para mim de novo. A minha Bíblia está dizendo que Ele não é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê. No dia que você não tiver nada para dizer, não tem problema, você vai estar lá no cantinho, Ele vai estar lá te olhando, Ele vai dizer assim: hoje o meu filho não tem nada para dizer, mas ele veio, ele está aqui, eu estou vendo ele, ele está aqui, ele realmente é um sacerdote de verdade. Eu vou usar esse cara. Como é que eu não posso abençoar esse cara? Como é que eu não posso usar esse cara e fazer ele prosperar? No dia que você não tiver nada para falar, corre para lá e chora, fica calado lá. No dia que você não tiver nada para falar, corre para o cantinho da presença, porque nesse dia quem vai falar é Ele. Olha para o seu irmão e diz assim: no dia que você não tiver nada para falar, isso vai ser bom, porque vai ser o dia em que Deus vai dizer que você já está pronto para receber revelações do alto. Quem vai falar é Ele, e aí Ele vai começar a dizer o que vai fazer, e aí Ele vai começar a dizer o que tem que ser ministrado sobre a Ceilândia, que palavras proféticas tem que ser liberadas. Aí Ele vai começar a te usar para dizer: vai lá no administrador e diz para ele que se não mudar isso, eu vou fazer isso. Aí você vai estar no cantinho da presença, com o coração arrebentado, sem nada para dizer. Aí nesse dia você vai ouvir, Ele vai começar a te dar revelações, Ele vai começar a levantar você, Ele vai começar a dizer o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer através da tua vida. Ele vai começar a te dizer que vai levar você para as nações. Ele vai te dizer para que país te levará, o que você fará lá, o que você dirá, quem vai te receber, como vai ser. Tudo vai acontecer quando você for para o cantinho da presença exercer o seu sacerdócio. E Satanás descobriu que se ele impedir você de exercer o seu sacerdócio, está tudo feito. E aí eu encerro com um texto que está no Salmo 42. Abre aí, esse eu faço questão de ler junto com todos. Tem alguém entendendo isso aí fora? Já estão soltando fogos. Gente, Salmo 42. Eu faço questão que você fique de pé para a gente ler esse texto. Quero encerrar com ele. Josué, coloca para mim o versículo de número 11. Igreja, vamos ler. Vai ter um dia que a sua alma não vai querer, mas você vai estar lá no cantinho, e aí você levanta da cama e você vai dizer para ela isso aqui, ó. Quem escreveu isso aqui foi um rei chamado Davi. O cara era rei, mas também era sacerdote. Olha o que é que ele disse. Ele disse assim: olha, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha, minha alma, eu não sei porque você está abatida, eu não sei porque você está triste, mas eu quero te dizer uma coisa: eu não vou sair de casa antes de ir para o cantinho da presença, eu não vou sair de casa antes de buscar a Deus, eu não vou sair de casa sem antes exercer o meu sacerdócio. Então fica calma, minha alma, não te perturbas dentro de mim. Nós somos assim, queridos, qualquer coisinha já deixa a gente aflito. Essa é a alma. Mas nunca mais se esqueça, você é um sacerdote. Além de rei, você é sacerdote. Então eu quero convidar você que escreveu aqui, fez um pedido e colocou aqui dentro da caixinha. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se o Senhor falou com você, a partir de hoje você está disposto a ser não somente um rei, mas também um sacerdote. Sai do seu lugar e vem para cá. Eu já estou encerrando, eu sei que é muito tarde, mas eu preciso.